A notícia que pegou todos de surpresa e agitou a torcida do Palmeiras durante este final de semana. Andreas Pereira já está acertado com o Palmeiras. E Palestrino, só faltam pequeninos detalhes para o jogador ser anunciado oficialmente como jogador do Verdão. Fica comigo até o final desse vídeo porque nós vamos falar dessa negociação que até eu fiquei muito surpreso com o que eu estava vendo acontecer durante o fim de semana. E nesse vídeo nós vamos falar também sobre Palmeiras e River Plate, porque já tem datas aí avaliadas para as quartas de final acontecerem. Esse jogo vai ser muito complicado para o Palmeiras. E também tem um pitaquinho do jogo de logo mais contra o Sport, que acontece ainda hoje pelo Campeonato Brasileiro. Verifica a sua inscrição no canal, seu like ele é muito importante. E também você que assiste pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho do hypar. Assim você ajuda muito a propagar esse conteúdo aqui para outros palestrinos também, que muitas vezes estão por fora do que está acontecendo no Palmeiras, beleza? Dito isso, vamos falar do nosso Verdão nesta segunda-feira, aqui no seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. É o seguinte, meu querido palestrino, minha querida palestrina que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com estes corações alviverdes que me acompanham aqui dia após dia, trazendo conteúdos e compartilhando as notícias mais importantes do nosso Palmeiras. Quero começar aqui, dizendo para vocês que nos últimos treinos do Palmeiras, acredito que o último, né, o Palmeiras teve folga, se não me falha a memória, neste último domingo. O último treino foi no sábado, tá? E nesse treino nós tivemos novidades em preparação para o duelo de hoje contra o Sport às 19 horas lá no Allianz Parque pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro dessas novidades, palestrinos, nós tivemos o goleiro Carlos Miguel e o lateral esquerdo Jefité, que treinaram com o elenco palmeirense pela primeira vez em tempo integral. Os jogadores fizeram aí, em princípio, uma atividade técnica, o que foi divulgada pelo menos pelos principais portais na internet, e também fizeram um treino posicional com ênfase em movimentações e construções de jogadas. Desfalque na partida contra o Universitário do Peru por uma mialgia, o atacante Ramon Sosa cumpriu o cronograma com a preparação física em separado do elenco principal, enquanto o meia Rafael Veiga e o atacante Paulinho ficaram aos cuidados do núcleo de saúde e performance. Em destaque importante, Bruno Rodrigues treinou normalmente no último treino do Palmeiras. Ele tá aí na foto ilustrativa para vocês. Cara, resta saber se nesse jogo contra o Sport logo mais às 19 horas o Bruno Rodrigues vai ser relacionado, tá? Porque, cara, tá muito nebuloso essa história dele. Era para ele ter voltado em maio, o Palmeiras deu uma segurada. Já se passaram mais de 1 ano e meio da lesão do jogador e nada dele ser relacionado. Vamos aguardar, quem sabe ele esteja no banco de reservas como surpresa neste jogo de logo mais, tá? No primeiro turno, quero lembrar vocês, no dia 6 de abril, né? O jogo foi lá em Recife contra o Sport e o Palmeiras levou a melhor por 2-1 no placar. Gols de pênaltis do lateral esquerdo Piquerez e também do atacante Flaco Lopes. Uma vitória hoje, palestrino do Verdão, assegura a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro jogou ontem, venceu o seu jogo e o Flamengo vai jogar hoje à noite também, se não me falha a memória, no mesmo horário que o Palmeiras. Então vai dar pra gente acompanhar o placar simultaneamente, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Quero saber o que vocês acham dessa partida de logo mais. Temos novidades, provavelmente Carlos Miguel e Jefité já estarão no banco de reservas. E sei lá, velho, eu acredito que o Abel não vai fazer isso. Mas se eu tivesse lá como técnico do Palmeiras, eu já dava uma testada no Carlos Miguel nesse jogo, até para apresentar para a torcida, né? Já foi apresentado no sábado passado, falou sobre polêmicas e tudo mais. Fazia tempo que eu não vi um goleiro que ia vestir a camisa tradicional número 1. A número 1 vai ser do goleiro Carlos Miguel e eu já testaria ele nesse jogo contra o Sport. Acho que seria aí uma boa oportunidade para o jogador já ir ganhando confiança. Essa é a minha visão, quero saber a sua, mas o professor Abel Ferreira provavelmente não vai fazer isso. Posta aqui nos comentários, palestrinos, logo mais se der eu trago um outro vídeo falando da prévia de um possível Palmeiras para enfrentar o Sport. E antes da gente falar de Andreas Pereira, palestrino, vamos falar um pouco
desse jogo aí que é o que nos espera à frente da Libertadores. Acredito que quinta-feira todo mundo tava torcendo pro Libertad, né? Aconteceu uma zebrinha e tirar o River Plate, mas não teve jeito. O River Plate passou, mesmo não fazendo boas partidas contra o Libertad, passou, se não me falha a memória, nos pênaltis, não convencendo tanto a sua torcida argentina, porém é um time tradicionalíssimo na Libertadores. E o que eu quero compartilhar com vocês é a data da partida de ida da Libertadores e também eu quero dar um pitaquinho desse último jogo que o Palmeiras fez lá na quinta-feira, que eu não tive a oportunidade de falar. Rapaz, que negócio horroroso, já adianto para vocês. O Palmeiras já sabe, todos nós, né, por onde vai passar aí a sua caminhada no mata-mata da Conmebol Libertadores 2025. A entidade sul-americana divulgou esses últimos dias oficialmente as datas e horários das quartas de finais e o Palmeiras vai encarar esse time casca-grossa do River Plate da Argentina com a vantagem de decidir o confronto em casa. Logo, nós tivemos e ainda temos a melhor campanha da Libertadores até agora. Vencemos todos os jogos, foram 6 vitórias e um empate, esse último contra o Universitário. Perdão, 6 vitórias não, 7 vitórias e um empate. Palmeiras aí com a melhor campanha da Libertadores em 2025. Já por outro lado, o Palmeiras sempre sofre, e esse é um destaque que eu quero trazer para vocês, nas partidas contra estes argentinos, reservando jogos emocionantes e que marcam aí a história do Palmeiras. Podemos relembrar aqui a própria eliminatória em 2020, quando o Palmeiras fez um resultado, lembra disso? De 3-0 lá na casa dos caras e quase levou a virada dentro do Allianz Parque. Eu não gosto nem de lembrar daquele jogo. E o River Plate deu a vida deles jogando contra nós. E eu lembro que a nossa torcida fazendo um abafa danado. E foi por pouco que os caras não conseguem igualar o placar no agregado jogando dentro da nossa casa. E hoje o Palmeiras, né, tá com uma tradiçãozinha aí que eu quero que eles mandem pro inferno isso, porque a gente, todo jogo decisivo, a gente tá entrando com fralda cheia, hein? E olha, tô morrendo de medo que isso aconteça no jogo próximo contra o River Plate. Caso o Palmeiras avance, o time do professor Abel Ferreira vai poder enfrentar LDU ou São Paulo, que completam a chave do lado palmeirense. E do outro lado, nós temos aí o Flamengo como grande favorito a avançar para a grande final da Libertadores. Falei num vídeo passado e repito, Flamengo, cara, se tivesse jogado tudo que pode, tinha enfiado uma sacolada no Internacional lá na casa dos caras, lá no Beira-Rio. Então o Flamengo é o grande favorito de lá do outro lado, tá? E se eu fosse chutar ou apostar qualquer coisa, para mim o Flamengo vai estar na final da Libertadores daquele lado. E desse lado aqui, eu acredito que é o que tem os confrontos mais imprevisíveis entre Palmeiras e River Plate e LDU e São Paulo. Eu não cravo que o São Paulo passa pela LDU, mas também não cravo que a LDU vai ter tanta força assim para fazer páreo contra o São Paulo. Acho que vai ser um jogo muito bem disputado, assim como esse aqui, ó, que tá na sua tela, hein? O Palmeiras, né, basta saber se vai entrar como gatinho nesse jogo ou vai entrar como leão, tá? Porque a mídia argentina já tá falando que o Palmeiras vem aí com uma tradição de fazer jogos ruins dentro da sua própria casa, hein? E já tá deixando aí a torcida do Palmeiras com a pulga atrás da orelha a respeito do que o Palmeiras tá passando, né, de impressão fazendo seus jogos em casa. E aí eu quero emendar aqui para vocês esse último jogo horrível que a gente fez contra o Universitário. Aí você vai querer passar um pano, talvez, defender. Pô, mas o Palmeiras entrou como folga, não quis aí apertar os caras, né? Não quis forçar a lesão nem nada. Tudo bem, eu até entendo esse argumento. Mas olha, mesmo com 3-0, 4-0 no placar, o Palmeiras fez um jogo, gente, terrível no Allianz Parque, tá? Quem teve as chances maiores de sair com a vitória foi o time do Universitário, hein? E ó, ainda bem que a vaca não foi pro brejo, ainda bem que não era noite de zebra, hein? Porque teve algumas chances que o Universitário poderia ter feito 1 ou 2-0 lá. E se isso acontecesse, meu amigo, o caldo poderia azedar muito fácil. Que bom que isso não aconteceu, porque o jogo que eu vi contra o Universitário na última quinta-feira foi assustador. Eu, como torcedor,
assistindo essa partida. Ó, misericórdia. Eu espero que o Palmeiras esqueça esse último jogo contra o Universitário e foque todas as suas forças, porque agora nós vamos pegar um time tradicionalíssimo na Libertadores. E aí, para finalizar, como prometido, está aí as datas do jogo de ida e de volta da Libertadores contra o River Plate. Primeiro jogo na casa dos caras, porque nós fizemos a melhor campanha no dia 17/9, às 9h30 da noite. Se não me falha a memória, dia 17 cai numa quarta-feira. É bem provável que seja o jogo da Globo que eles vão transmitir. E o jogo de volta logo na semana seguinte, dia 24/9, também às 9h30 da noite. Quero saber qual que é a opinião de vocês, quais as expectativas que vocês estão para esse jogo. Acredito que até lá a gente vai ter reforços do elenco, já tem aí o Jefté e o Carlos Miguel chegando, né? Já treinaram, como falei para vocês, e podemos ter novidades como o Andreas Pereira, que a gente já vai falar na sequência. Segundo informações do portal Nosso Palestra, o Palmeiras avançou nas tratativas para contratar o meio-campista de 29 anos de idade, Andreas Pereira. Importante frisar para vocês que até o momento, até esta manhã de segunda-feira, momento que você está vendo esse vídeo, a negociação ainda não está fechada, mas há um otimismo que isso aconteça nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. A diretoria de futebol do Palmeiras estabeleceu cerca de 15 milhões de euros, que dá mais ou menos aí 95 milhões de reais na cotação atual, entre valores fixos e bônus para fechar a contratação com o time inglês. O montante é de 10 milhões de euros a menos do que a equipe inglesa desejava por Andreas Pereira nas tratativas da última janela de transferências. Bom, não quero nem lembrar a novela, né, do começo do ano, que tá todo mundo cansado de saber. A redução, Palestrino, se dá principalmente pelo atleta estar entrando no último ano de contrato com o Fulham e neste momento não ser mais uma peça fundamental do elenco do clube inglês. E o que valida isso que eu estou falando para vocês é que o Andreas Pereira ele foi reserva na primeira partida do campeonato inglês pelo Fulham e não saiu do banco de reservas na oportunidade naquele último sábado, dia 16. E nesse último final de semana, nem relacionado ele foi. Então, isso indica que as negociações estão avançadíssimas para ele sair do clube inglês. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e ele pode, quem sabe, assinar um pré-contrato no início do próximo ano. Contudo, o desejo da diretoria alviverde é fechar com ele agora. E aqui tem alguns detalhes que eu compartilho com vocês a respeito do vídeo ontem que vi do Felipe Facincani, tá? Ó, Palmeiras e empresários, segundo o Facincani, já estão acertados com o Verdão a respeito de valores e contrato salarial com o jogador. Parece que o Palmeiras vai manter o mesmo salário oferecido no começo do ano para o Andreas. Eu acho que a única coisa que não vai acontecer é ele pegar a camisa 10, mas de resto, tudo que o Palmeiras prometeu ao Andreas Pereira no começo do ano vai cumprir. Ele vai ter aí um dos tetos salariais do Palmeiras, igualando aí com Gustavo Gomes, Rafael Veiga, esses que já são pratas da casa aí. Já chega como ídolo, né? Já deu uma Libertadores pra nós. Então aqui, né, todo mundo sabe, né, a brincadeira que a gente sempre faz lá, é aquela entregada da paçoca naquela Libertadores contra o Flamengo, deixando aí os flamenguistas todo mundo louco com aquela recuada de bola que ele tentou dar e acabou perdendo a bola pro Daverson. Todo mundo lembra disso, já chega como ídolo por aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que, segundo informações do Facincani, entre Palmeiras e Fulham já está tudo certo. A única coisa que ainda falta só são os detalhes de pagamento. Se vai pagar à vista, se vai pagar parcelado. Então, Palestrino, não tem mais nada que impede o Andreas Pereira de vir jogar no Palmeiras. E a expectativa, segundo o Facincani, é que no final desta semana, sexta-feira ou sábado, o Palmeiras possa estar anunciando o jogador. Se não for antes, tá? Porque mundo da bola, você tá ligado, as coisas giram muito rápido. Então talvez você tá vendo esse vídeo, já deve ter atualizações sobre essa negociação. O que é importante para nós da torcida do Palmeiras? Parece que as coisas já avançaram muito mais rápido do que no começo do ano. E minha opinião para vocês, não mudo nada do que falei, tá? Lá atrás, quem acompanha os vídeos aqui da gente.
cara, é jogador que eleva o nível, o patamar desse elenco do Verdão, tá? Jogador polivalente, que pode jogar como volante, pode jogar como camisa 8, que é a posição, acredito eu, de ofício dele, e pode também, quem sabe, jogar como um camisa 10 na falta de Maurício e Rafael Veiga. Então é um jogador que vem para preencher qualquer lacuna no meio de campo do Palmeiras. E não é qualquer bagre como a torcida fica falando, não. Já é jogador experimentado, jogador que conhece o Campeonato Brasileiro, jogador que teve a sua importância no elenco do Fulham. Então a gente agora está contratando um bom jogador. É cara que chega e veste a camisa. E é isso que a gente tanto cobra a diretoria do Palmeiras. Faltam pequenos detalhes de acertos com o Fulham, de como vai ser o pagamento, e tudo indica que o Andreas Pereira será anunciado nos próximos dias pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, você fica feliz com essa contratação? Conta pra mim aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Pra mim, excelente, tá? Excelente. Jogador que chega, veste a camisa e a gente não vai sentir falta do Richard Rios. E dessa forma, Palestrino, eu vou finalizando por aqui essa edição da manhã do seu canal Notícias Meu Verdão nessa segunda-feira. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês e me indicando sempre o like e a inscrição. E é claro, você que assiste pelo celular, o clique seu nesse botãozinho hypar, que você não faz ideia de como isso faz diferença na nossa vida, no trabalho que nós mantemos aqui no YouTube. Fechado? Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê uma excelente segunda-feira a todos vocês, abençoada. Eu volto no próximo vídeo, a gente se vê e avante palestra.